disseram a Gideão: reine sobre nós, você, seu filho e o seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Não reinarei sobre vocês, respondeu-lhe Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês. E prosseguiu: só lhes faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. Os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro. Eles responderam: de boa vontade os daremos a você. Então estenderam uma capa, e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado dos seus despojos. O peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 quilos, sem contar os enfeites e os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam, e os colares que estavam no pescoço dos seus camelos. Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal, e ele colocou em sua cidade, em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele um objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e para sua família. Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Deixa eu orar por você em nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado pela tua presença que está aqui entre nós. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito ao longo, Pai, desses 3 dias. O Senhor tem falado conosco de uma maneira poderosa. O Senhor tem nos despertado como igreja. O Senhor tem nos instruído, tem nos ensinado, tem nos encorajado, Pai, mesmo em meio às nossas fraquezas. Nós somos frutos da tua graça, do teu poder que em nós opera. Mas nessa hora, Espírito Santo, a minha oração é: fala mais, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem mais a fazer. Que não haja nenhuma expectativa em mim, nem tampouco no altar, porque de mim mesmo eu não tenho nada para dar nem para oferecer. Mas que toda expectativa seja lançada sobre o Senhor e no Senhor, e que o Senhor seja glorificado por meio desta palavra, em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está aqui, diga aleluia, diga glória a Deus, diga Deus é bom. Fala com fé: Deus é bom e o diabo não presta. E aplauda a Jesus por isso. Oh glória, aleluia. Meus lindos, todos nós, na grande maioria das vezes, não temos motivações erradas dentro daquilo que nós queremos fazer. Na grande maioria das vezes, nós erramos tentando acertar. Mas nem sempre na tentativa de acertar, nós tomamos a melhor decisão. E muitas vezes, quando você vai ver que tomou uma decisão errada, em algumas ocasiões você consegue reverter e voltar atrás. Em outras ocasiões não. Por mais que você se arrependa daquilo que você fez, talvez seja um pouco tarde, porque algumas sementes foram lançadas e alguns frutos já foram colhidos. Eu não falo tarde em relação a Deus, porque o nosso Deus sempre será o Deus do recomeço. Ele é o Deus de toda bondade e da infinita graça. Mas eu falo de ser tarde no aspecto de nós colhermos os frutos errados daquilo que nós plantamos. E é interessante que quando nós olhamos para a história de Gideão, nós vemos um chamado tão lindo começando do capítulo 6, de um homem que era tão improvável, de um homem que era o menor da casa do seu pai, e a sua família era a mais pobre da tribo de Manassés, mas era um guerreiro. O livro de Juízes, ele foi escrito exatamente no período que os juízes eles julgavam. Não existia nenhum rei em Israel. O primeiro rei veio a ser Saul, ungido por Samuel. Mas é interessante que os juízes eles tinham essa autoridade de julgar o povo. E nesse período, no livro de Juízes, quando você começa a ler, você começa a ver do começo ao fim quedas do povo, e o povo de repente sendo levantado, porque Deus sempre levantava um libertador, como Ele levantou Jefté, como Ele levantou Gideão, como Ele levantou Sansão. Então sempre que o povo caía, o povo se arrependia, clamava, e Deus levantava um libertador para pelejar a causa em favor do seu povo. E no capítulo 6, o Senhor vem e fala com Gideão, quando ele estava malhando trigo no lagar.
exatamente por causa ali dos midianitas que estavam oprimindo os filhos de Israel. Por que ele estava malhando trigo, amassando trigo, não na eira, mas no lagar? Para que ninguém desconfiasse daquilo que ele estava fazendo. Por quê? Porque mesmo sem ter a pretensão de ser líder, de viver um chamado, ele já estava vivendo o seu chamado, mesmo que ele não tivesse nenhum título. É como uma pessoa que já apacenta, mas ela não tem um título de ser pastor. É como uma pessoa que ela já é boa na interpretação e você vê graça de Deus na vida dela, mas de repente ela ainda não está no teatro da igreja. Tem alguém que canta, que você já viu cantando no chuveiro, que você já viu não, escutou, né? Que você já viu cantando em casa, cantando na escola, e de repente você falou: meu Deus, como meu marido canta bem, como a minha esposa canta bem, como o meu irmão canta bem. E de repente naquela ocasião você viu que existe um dom em potencial na pessoa, só falta ser potencializado, que a pessoa só precisa ter as suas ferramentas amoladas. Eu tenho certeza que Ravena e as meninas olham para alguém, né, em um teste ou talvez em uma experiência que a Bíblia manda experimentar. Paulo falou isso para Timóteo, que ele experimentasse as pessoas. Não era simplesmente provar as pessoas, mas era para ver se elas estavam aptas, não só no dom, mas no caráter, para exercerem a função ministerial. Então elas olham e elas veem se aquela pessoa tem graça, tem desenvoltura, tem ritmo para desenvolver o ministério de dança. Quando uma pessoa começa a cantar, você começa logo a perceber se ela tem graça de Deus ou não, se ela tem uma certa afinação e aquilo pode ser trabalhado. Então nós já temos do Senhor um dom. Muitas vezes o que é necessário é que o dom ele seja desenvolvido, amadurecido e aperfeiçoado. Então era esse aperfeiçoamento que Gideão ele precisava. Mas a valentia já estava no seu coração, a coragem já estava, a disposição de ali libertar o povo. Então ele já era um missionário, mesmo que ele não tivesse um título, ele já tinha uma missão. Missionário é todo aquele que tem uma missão, é todo aquele que cumpre um propósito, um chamado. Isso independe de você simplesmente estar pregando o evangelho literal. Aqueles que estão em um campo missionário, em uma ação social, agindo como médicos, estão sendo missionários. Aqueles que estão cortando o cabelo em uma ação evangelística, estão sendo missionários. Aqueles que estão aferindo a pressão, estão sendo missionários. Aqueles que não puderam ir, mas doaram roupas, estão sendo missionários. Aqueles que não puderam ir, mas doaram a oferta, o lugar, a tenda, estão sendo missionários. Por quê? Porque estão cumprindo a sua missão, mesmo que eles não estejam na linha de frente, nos holofotes, com o microfone ou falando, ou tendo ou não habilidade para pregar, para dançar, para ensinar, mas as pessoas estão cumprindo a sua missão. E nos bastidores, no lugar secreto, Gideão estava cumprindo a sua missão, e Deus contemplou o seu coração, e o anjo do Senhor veio e falou com ele. Mas ele se viu como alguém improvável. Ele disse: como eu posso ser valente, valoroso? Como é que o Senhor é comigo? Nós ouvimos tudo aquilo que o Senhor fez na vida dos filhos de Israel, e de repente nós estamos no estado que estamos. Eu sou o menor da casa do meu pai, a minha família é a mais pobre de Manassés. E ali o anjo do Senhor continua dizendo: mas o Senhor é contigo, homem valente e valoroso. E naquela hora o Senhor começa a despertar mais do que uma missão, mas uma convocação para um destino, para que ele fosse linha de frente como libertador dos filhos de Israel. E é interessante que ele pediu confirmações ao Senhor. O Senhor confirmou que estava com ele. Ele venceu os midianitas. E nós sabemos que não foram com os 22 mil, nem com os 10 mil, foram 300 homens. E Deus estava com ele em todo o tempo. Deus disse: tinha muita gente com você. E para que as pessoas não pensem que a vitória ela aconteceu por causa do braço, da carne, por causa da multidão, então eu quero menos, não quero tanta gente assim. Então 300 foram levantados, e o Senhor usou esses 300 para provar o seu poder, a sua glória e a sua majestade. Então a vitória aconteceu, e de repente todos viram
que Deus era na vida de Gideão. Por quê? Porque a unção de Deus na vida de alguém, ela é manifesta, ela é notória. A unção, ela não é uma atuação. A unção, ela não é uma performance. Você pode chegar aqui e de repente se encantar ou ficar maravilhado com algo que você vê de cara, mas quando você começa a acompanhar a vida de uma pessoa, você vê que aquilo que está nela vai além de um talento, vai além de uma habilidade. Está dentro dela um caráter que manifesta o caráter de Cristo, que manifesta um destino. Jesus, ele teve como missão vir ao mundo, mas qual era o seu destino? Vamos diferenciar missão e destino. Missão foi o que Jesus fez, ele veio como verbo encarnado. Diga, ele veio. Fala para o seu irmão, essa é uma missão. Qual que era o seu destino? Morrer na cruz. Fala para o seu irmão, morrer na cruz. Então a missão, ela determina o que você foi chamado para fazer agora. E o destino determina o ponto final do que você fez. Você está entendendo? Então chega aqui no ponto final, no martelo batido na ponta virada. E os ismaelitas, os filhos de Israel, maravilhados com a maneira que Deus usou Gideão, eles chegaram e disseram: reine sobre nós, não só você, mas também seu filho e o seu neto. Só que a motivação de Gideão foi correta, e a visão também. Fala comigo, a motivação e a visão eram corretas, mas a estratégia não foi. Qual que era a visão? Eu não. Quem vai reinar sobre vocês é o Senhor. Em outras palavras, a glória não é minha, a honra não é minha. Quem fez tudo isso foi Deus. É Ele que vai reinar sobre vocês. E é interessante que naquela hora a motivação dele é apontar para o Senhor, render a glória para Deus, estava correta. A visão de que foi Deus que realizou, foi Deus que capacitou, estava correta, mas a estratégia de recompensa não estava. Todo atleta, quando ele participa de uma modalidade, que ele ganha aquela modalidade, o que é que ele recebe? O que é que ele recebe? Uma medalha ou um troféu? Fala para o seu irmão, uma medalha ou um troféu? Preste atenção. Então preste atenção no que eu vou falar aqui. Então quando as vitórias eram alcançadas no meio dos filhos de Israel, eles costumavam levantar memoriais. Mas na grande maioria das vezes, os memoriais eram feitos como o que Jacó fez, quando eles derramavam óleo sobre a pedra. Era muito perigoso para os filhos de Israel levantar um memorial de ouro, prata ou bronze. É tanto que a serpente que foi levantada no deserto, a princípio foi uma estratégia de Deus para que houvesse cura naqueles que eram picados pelas víboras. Mas depois ela se viu de instrumento de idolatria. Aí qual foi a estratégia de Gideão para levantar um memorial que trouxesse ali uma amostra ou uma finalização do que tinha acontecido, para que as pessoas olhassem e lembrassem: quando eu olhar para isso aqui, eu vou lembrar que Gideão venceu sobre os midianitas. Ele pediu pendentes de ouro, brincos, para exatamente construir uma estola sacerdotal, um manto sacerdotal. O que era um manto sacerdotal? Era exatamente a estola, geralmente era de púrpura azul, sem mangas, que o sacerdote usava, ou o sumo sacerdote, para entrar no Santo dos Santos. E pela primeira vez na história, um homem, depois de uma vitória, ele pede para construir como um troféu, para que as pessoas se lembrassem do que Deus tinha feito, um manto sacerdotal de ouro. E diz a palavra que ele pede os pendentes. Ele disse: eu não vou reinar, os meus filhos não reinarão, a minha casa também não reinará, o Senhor reinará. E agora vamos construir uma estola sacerdotal, exatamente com os brincos que vocês darão. E todos aceitaram. Diz a palavra que todos entregaram. Só que lembrando aqui para vocês que no deserto houve uma corrupção. Isso é só a introdução para chegar na mensagem, vem coisa forte por aí.
Lá no deserto houve uma corrupção. Qual que foi, meu pastor? Quando os filhos de Israel, eles entregaram os seus pendentes de ouro, diz a palavra que Moisés estava ali no monte e no deserto. Quando eles entregaram, o que foi que os filhos de Israel construíram com os pendentes de ouro que receberam? Um bezerro de fundição. E ele se viu de idolatria. O ouro foi derretido e ali o bezerro foi construído e serviu de idolatria. E diz a palavra que de repente algo semelhante acontece, só que agora não era um bezerro, agora era uma estola sacerdotal. E diz a palavra que ele levanta essa estola e coloca em Ofra, que era a sua cidade. Ele não quis ficar na capital, ele quis voltar para a sua cidade, Ofra, uma região de Manassés. E diz a palavra que aquele manto sacerdotal levou as pessoas a se prostituírem. Na atualidade, a prostituição está ligada ao comércio do sexo, mas aqui, nesse período, estava ligada à corrupção, a tudo aquilo que negociava a adoração a Deus e a adoração a outros deuses. Então de repente o povo começou a se prostituir. Não era literalmente, aqui no original hebraico, a prostituição física. Foi a substituição de quem era Deus, do que Deus fez, do que Ele era poderoso para fazer, para de repente voltar toda a adoração para uma estola sacerdotal, um manto sacerdotal construído com ouro derretido, que Gideão fez e levou para Ofra. E diz a palavra que esta foi uma armadilha para Gideão e para a sua família. Fala para o seu irmão, o pastor vai começar a pregar agora. Contada a história, diga: segura aí, preste atenção em algo. Deus queria Gideão em uma posição de governo. Exerceu o meu chamado e exerceu o seu chamado. Está na posição que nós estamos e que Deus quer nos colocar. Isso não quer dizer que nós estamos reinando em primeiro lugar sobre o povo. Não é porque eu sou pastor líder que eu sou o pastor dos pastores. Não é porque eu prego que a glória é minha. Não é porque eu evangelizo que a glória é minha. Não é porque eu danço que a glória é minha. Não é porque eu ensino que a glória é minha. Quando nós recusamos uma posição que Deus quer nos colocar, nós corremos um grande risco também de tirarmos as pessoas e até a nossa própria vida do destino que Deus quer nos colocar. Primeira armadilha na vida de Gideão. Você pode se impressionar porque você vai dizer: não, pastor, ele diz que a glória é de Deus, a exaltação é de Deus, mas a glória de Deus se manifesta através de quem? Deus escolheu habitar em quem? Em mim e em você. Ele diz que se nós não pregarmos, até as pedras clamarão. Primeira coisa que você não pode fazer: não rejeite a posição que Deus quer te colocar. Gideão disse: eu não quero. Ele poderia ser líder, mas ele poderia render a glória ao Deus que ele servia. Ele poderia trazer adoração ao Deus que ele servia. A partir do momento que você canta, que você prega, que você toca, que você tem um chamado, que você sabe limpar a igreja, que você sabe cozinhar, e você diz não, porque a glória é de Deus, você não está sendo a melhor pessoa, ou não está fazendo o que está correto. Pelo contrário, você está renunciando à posição que Deus quer te colocar. João Batista, ele veio para apontar o caminho, mas ele assumiu a posição que Deus queria colocá-lo. E quando perguntaram a ele: você é o Cristo? Ele disse: eu não sou. Eu batizo com água, mas aquele que vem após mim, ele é mais poderoso que eu. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Se você crê que é assim, diga aleluia e aplauda Jesus. Primeiro erro que não pode ser cometido. Fala para o seu irmão e diga para ele: diga sim.
para o chamado de Deus. Fala para o seu irmão. E para a posição que Ele quer te colocar. Está queimando no coração? Tá, então faça. Está ardendo no coração? Está. E quando é que eu sinto isso? Porque eu durmo pensando, eu acordo pensando, eu sonho com aquilo, e eu percebo que não é um sonho da minha mente. Eu percebo que é como fogo que queima. É como Ruama, o fogo queimou para que ela fosse. O fogo queima para que vocês dancem. O fogo queima para que eu vá e pregue o evangelho, independente de estar aqui pregando numa live, pregando na igreja ou pregando fora da igreja. Quer seja numa academia, quer seja numa escola, quer seja na fila de um banco, a nossa missão é pregarmos o evangelho. Não pense você que por Gideão dizer Deus é que reinará, ele estava fazendo o que era correto. Davi reinou, mas o rei de Davi era o Deus Todo-Poderoso. Jesus, ele veio, mas ele veio como homem e ele apontou para o Pai. Quando quiseram trazer a glória para ele, ele disse: a glória é do Pai, é para o Pai. Filipe disse: então nos mostre o Pai. Ele disse: espera aí, Filipe, quem vê a mim vê ao Pai. Então, se Deus te chamou para fazer algo, fala para o seu irmão: para de fugir. Diga: para de fugir essa falsa hipocrisia. Eu não quero, eu não vou. É você, fala para o seu irmão: é você a bola da vez. Eu lembro que quando eu comecei a ministrar como adolescente, que os pastores me chamavam, ou as pessoas para EJC, ou para fazer teatro, ou trazer uma palavra, eu tremia tanto que espumava pelo canto da boca. Minha boca ficava seca. Eu digo: Jesus, ainda hoje vem um frio na barriga, não passa, viu, irmãos? Pode ser o tempo que foi. Ó, o microfone, vamos lá, agora voltou. É a dependência por Deus e por mais dele, porque se ele não fizer, nós não podemos fazer. Não tem isso de preparar uma mensagem, preparar uma canção e dizer vai ser um sucesso. A única coisa que você vai fazer é dizer: Senhor, eu vou estar lá ministrando, eu vou estar lá liberando. O que depender de mim, eu vou dar o meu melhor. Mas o poder é teu, a honra é tua, a majestade é tua. Mesmo que o seu chamado não seja neste altar, não seja pregando, falando, mas você nasceu com um propósito, e o que Deus ele vai cumprir na sua vida, ele vai cumprir, e você vai dizer sim. Eis-me aqui, Senhor, cumpre em mim o teu querer e a tua vontade. Quantos dizem sim ao chamado de Deus? Diga aleluia e aplauda lindamente o nome do Senhor. Eita Deus maravilhoso. Segundo erro, segunda armadilha: não construa nenhum troféu pelas vitórias que você vai alcançar. Você não precisa de memoriais, de troféus ou troféus. Você não precisa. O que Deus ele faz já é notório. Você não precisa de uma propaganda. Você não está aqui para ser colecionador de troféu ou de medalhas. O que você precisa é só trazer a memória, a sua memória e a memória das pessoas daquilo que Deus fez. Não tem que pegar ouro e derreter, não. O tesouro que eu e você nós temos é Cristo. O ouro é Cristo. Paulo diz que nós somos vasos de barro, mas que contemos um tesouro precioso, que é o Senhor Jesus. Deixe de pedir brincos de ouro a essa geração. Isso é forte. Essa geração quer construir os troféus da vida pedindo o ouro que a geração tem. Diga assim para o seu irmão: o que quer dizer isso? Pergunta para o seu irmão: o que quer dizer isso? Sabe o que quer dizer pedir o ouro? Me olhe, me vejam, eu tenho, eu posso. Me dá teu ouro, me dá tua credibilidade.
Me dá a tua confiança. Meu irmão, quem tiver que confiar, vai confiar porque enxerga Deus em você. Quem tiver que acreditar, vai acreditar porque vai ver os frutos. Quem tiver que ver, verá, porque contra fatos não existem argumentos. E Deus é aquele que mostra. Aponte para Deus e Ele apontará para você. João Batista apontou para o Senhor depois apontou para ele e disse: homem nascido de mulher, como ele nunca houve e nunca haverá. É Deus quem exalta, é Deus quem levanta, é Ele quem faz, e operando Ele quem impedirá. Mas você não tem que levantar troféu, você não tem que provar nada para ninguém. Se alguém tem que mostrar a sua glória, é Deus através da tua vida. Muitos são abatidos porque Deus de fato não divide a sua glória com ninguém. Você que tem um chamado, às vezes você pode nem ter a percepção, nem um vislumbre do quanto o Senhor te usa. Ontem eu estava maravilhado aqui com a nova geração do teatro e Deus usando. E tantos outros que já fizeram teatro vão voltar a fazer, porque Deus mostrou que estaria levantando novamente aqueles que têm esse dom. E eu maravilhado aqui, a minha filha dizendo: papai, faltou um pedacinho do texto. Eu falei: a gente nem percebeu. É como uma festa que você dá, é como tem imprevistos que ficam lá em off e as pessoas nem percebem. Só você que está na particularidade e na intimidade. E todos nós fomos impactados pelo poder de Deus. E você não tem que levantar troféu, nem arrancar brinco. O que é arrancar brinco ou pedir brinco? É dizer para as pessoas: olhem para mim, reconheço o meu chamado. Não são as pessoas que têm que te reconhecer, é Deus que tem que te aprovar. Do que adianta ser reconhecido na terra e não ser conhecido nos céus? O que as pessoas verão será uma consequência do que Deus vai fazer. O que as pessoas verão será uma consequência do manifestar da graça, do poder, da misericórdia e da bondade do Senhor. Porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele diz na sua palavra: não se glorie o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em saber que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado em toda a terra. Se você crê que é assim, levanta a mão para o alto e aplauda lindamente a Jesus. É uma armadilha você levantar um troféu, porque você é hoje e não é amanhã. É assim ou não é? Dança bonito hoje, na outra pode errar a coreografia toda. Prega debaixo da unção hoje, que mensagem! De repente o camarada é até um pregador experiente, mas quando vai pregar de novo, quem é pregador sabe. Parece que o povo está engessado, mas não é o povo, é você. E Deus permite isso para gerar dependência nele, para mostrar que eu não sou, você não é. Nós não somos os bambambãs, nós não somos os melhores, por mais que haja estudo, uma boa oratória. Se não existir dependência de Deus, eu não tenho que levantar troféu para dizer: eu sou presidente, eu sou pastor dessa igreja. Eu não preciso disso. Você não precisa. O que Deus é em nós, Ele é Cristo em vós, esperança da glória. O que Ele manifesta, Ele manifesta. E quem tem a visão do Espírito enxerga. Não arranque nem peça brinco a ninguém. Fala para o seu irmão: quando a sua hora chegar, Deus vai te levantar. Mas desse jeito não chega não, porque está tão aguado. Diga para o seu irmão: quando a sua hora chegar, Deus vai te levantar. Você não tem que pegar brinco de ninguém. Você não tem que estar pelejando. Você não tem que estar lutando,
para que as pessoas vejam. Você tem que deixar que Deus faça. Se Ele ainda não fez, é porque Ele está te amadurecendo e amadurecendo. Deus está nos preparando para coisas grandes. Ele está forjando o nosso caráter para coisas extraordinárias. E aquilo que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram e nunca penetrou em nosso coração, é isso que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam, para aqueles que o amam. Se você crê que é assim, diga amém. Ele pega os pendentes, derrete. Terceiro erro e armadilha: cuidado no fogo estranho. Fala para o seu irmão: cuidado no fogo estranho. Às vezes o fogo que você está usando não é para levantar altares para o sacrifício, para a entrega a Deus. Muitas vezes o fogo que você está usando é para derreter o ouro que você está pegando. Isso é fogo estranho. Eu chamo de movimento, porque o movimento, ele vem e ele passa. Que movimento tão lindo! Que coisa maravilhosa o que está acontecendo, mas passou. É como a névoa que hoje está aqui, logo desaparece, vem e vai embora. Mas o fogo verdadeiro é mover do Espírito. Movimento passa, mas o mover do Espírito vem para ficar. O movimento visita, mas o poder do Espírito vem para habitar. O movimento faz aqui, mas a pessoa é bênção aqui e lá fora. Se deixar, ela é um cão. Mas o mover do Espírito transforma o caráter, transforma a vida, manifesta frutos, porque nós estamos como varas grudados à videira, que é o Senhor Jesus. Se você crê, diga aleluia. Após toda vitória, presta atenção. Quando os filhos de Israel alcançavam vitórias, era comum, geograficamente, historicamente, eles ofereciam sacrifícios ao Senhor, acendiam fogo e ofereciam sacrifícios ao Senhor. Gideão acendeu o fogo para derreter o ouro. Diga para o seu irmão: cuidado no fogo estranho. Esse negócio, eu tenho um dom, mas o caráter não mudou, é fogo estranho. Esse negócio de que eu falo em línguas, mas a língua que eu falo nas minhas obras não é a língua dos céus, é fogo estranho. A fé sem obras é morta. Tem que ter atitudes, tem que ter frutos. Tem que começar sendo um missionário em casa, tendo um bom testemunho como marido, como esposa, como filho, como funcionário, como patrão, como irmão, como vizinho. Quantos estão entendendo aqui? Digam aleluia. Ele não levantou um fogo ao Senhor, ou fez um fogo para Deus. Ele fez o fogo para derreter o ouro, e ele voltou para Ofra. Já vamos finalizar aqui. Próximo erro e armadilha: não volte para o lugar de onde Deus te tirou. Diga para o seu irmão: não volte para o lugar de onde Deus te tirou. Ofra era a sua cidade natal, era, mas representava opressão, período de miséria. Deus trouxe ele para a capital. Diga para o seu irmão: colocou a mão no arado, não pode mais olhar para trás. Diga para o seu irmão, bata na mão dele e diga: é forte. Você tem um chamado. Você pode até querer fugir dele, mas é mais forte do que você. Vai queimar em você. Você vai sonhar com isso. Você vai chorar por causa disso. Por quê? Porque não vem de você, vem de Deus. É Ele que queima, Ele que arde. O fogo queimará no altar e não se apagará. Se você crê que é assim, diga aleluia e aplauda lindamente o nome do Senhor. Não volte para Ofra. Fica na capital. Ah, porque é inferior? Não.
é porque Deus quer gerar mudanças. E eu não estou aceitando as mudanças que Deus quer gerar. Aí muitas vezes vivemos uma falsa humildade. Não volta para a Ofra não. Você vai construir uma estorla lá, sacerdotal, e ela vai ser uma armadilha de queda. Eita Jesus, todo mundo pensava que eu ia alisar Gideão. Ele acertou até vencer. A missão foi cumprida, mas o destino foi um fracasso. O ponto final foi um fracasso. A pessoa faz o texto da redação todo perfeito. Quando chega na última frase, é como uma peça não finalizada, é como uma coreografia não finalizada, é como uma mensagem que é uma salada de fruta, vai para o norte, vai para o sul, e a pessoa não sabe o que o pregador está trazendo ou pregando. Preste atenção, cuidado. Cuidado para não querer voltar atrás. Diga para o seu irmão, avance. Faz assim, deixa eu ver. Ruama, vem cá, Ruama, vem cá. É algo simples que eu vou fazer com você. Vem aqui para a minha lateral direita, não fique com medo. Você é uma missionária, pega na mão do seu irmão e faz assim, avance. Isso, só isso aqui, avance. Avance. Vai avançar ou não vai, Ruama? Deus tem muito mais para fazer ou não? Amém? Vamos aplaudir lindamente o nome do Senhor Jesus. Diga para o seu irmão, avance. Deus vai te usar. Último erro. Houve uma armadilha, tudo estava montado. O povo começou a adorar a capa. A glória não era de Deus. Quem reinaria não era o Senhor, segundo Gideão, sim ou não? Ou nós lemos aqui errado? Ele não disse, nem eu vou reinar, nem o meu filho, nem o meu neto. Foi ou não foi? Mas quem foi que começou a reinar? Quem foi que começou a reinar? A estola sacerdotal de ouro. Porque o povo se prostituiu e era a estola que o povo adorava. Quem foi que passou a ser mais poderoso, a ter unção? Não foi Deus. Foi o azeite. Foi a água. Motivações trocadas. O que ele não queria que acontecesse, aconteceu. Por quê? Porque tomou decisões erradas. Se ele tivesse ficado na capital, se ele tivesse assumido a posição, estivesse assumido a posição que Deus queria colocá-lo, isso não teria acontecido. Quem passou a reinar? E o povo se prostituiu. O povo se prostituiu. A estola de ouro. O que ele não queria que acontecesse, aconteceu. Mas declara assim para o seu irmão, diga, isso não vai acontecer com você não. E se já aconteceu, Deus está revertendo hoje. Porque você não tem apenas uma missão, você tem um destino. E esse destino vai te fazer declarar o que Paulo declarou: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Se você é essa igreja que vai selar o que Deus deseja fazer em nós e através de nós, onde as portas do inferno jamais prevalecerão contra a nossa vida, joga a mão para o alto, diga aleluia e aplauda lindamente a Jesus. Eita, Deus maravilhoso. Deus honrou o tempo de Gideão por causa de uma promessa, quando você continua lendo. Mas o último erro foi: por que ele não reverteu? Porque ele estava vendo a coisa errada e ele não desfez. Por que ele não destruiu? Por que você não destrói o que está tomando o lugar do seu chamado, dos sonhos de Deus para a sua vida? Aquilo que tem te feito negociar os seus princípios, por que você não destrói?
Porque você está vendo que está errado e continua no erro. Porque você vê que pisa em espinhos e continua pisando. Meu irmão, não só tem que andar para frente não. A igreja, ela não foi chamada só para andar para frente. Filipenses diz que a igreja foi chamada para subir os degraus de glória. Os degraus de glória. Você não só tem que andar para frente, é degrau por degrau de glória, até chegarmos à estatura de varão perfeito, que é Cristo. A igreja foi chamada para subir. A última armadilha foi essa. E quando ele morreu, o povo caiu na perdição e tornaram-se escravos novamente. Ele viu o erro, mas ele não reverteu. Olha para o seu irmão e diga assim para o seu irmão: ainda existe uma chance de reverter. Fala para o seu irmão: você é um missionário, você tem um destino, e o destino de Deus se cumprirá na sua vida. Eu profetizo uma semana onde os dons do Espírito serão evidenciados. O Senhor vai te visitar novamente, como nunca antes você foi visitado e visitada. O Senhor vai te usar como você nunca foi usado e usada. E a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Se você crê, diga: eu recebo. Diga: ainda dá tempo. Eu estou no tempo da graça. Dá tempo. Fala para o seu irmão: está em tempo ainda. Está em tempo. Vamos destruir. Vamos destruir. Sabe o que é que você tem que fazer com a estola? No caso era para queimar, mas coloca aquilo que Satanás fez para tentar minar os teus sonhos, para tentar gerar prostituição nesse aspecto, de negociar suas motivações, e chega lá para aquilo que está tentando te destruir, que está tentando destruir a tua visão, o foco de Deus na tua vida. Chega e acaba com tudo, destrói tudo. Não aceite que Satanás venha reinar no lugar que é de Deus. Não aceite que a carne reine no lugar que é de Deus. Primeiro princípio: para termos cuidado com as armadilhas do chamado, assuma a posição que Deus quer te colocar. Segundo princípio: não arranque o ouro de ninguém. Terceiro: cuidado no fogo estranho. Quarto: não retroceda. Quinto: a chance de reverter. Você crê nisso? Fala para o seu irmão: movimente-se. Faça alguma coisa. Faz assim. Só não bata o cotovelo nele. Diga: movimente-se. Faça alguma coisa. Deus já tem feito. Agora quem tem que fazer é você. Quem tem que agir é você. Já sabe o que fazer, sim ou não? Já sabe para onde ir, sim ou não? Já sabe que decisão tomar, sim ou não? Já sabe o que é certo? Já sabe qual que é o princípio da palavra, sim ou não? Então faça. E a unção de Deus te respaldará. Talvez durante algum tempo você tenha estado na igreja, tenha sido igreja, mas tenha vivido apenas uma missão. Mas talvez você, como eu muitas vezes na minha vida, esteja fracassando no seu destino. É como um livro que você está escrevendo e você para pela metade. É como um propósito que você começa e não termina. Deus, Ele quer contar com uma geração que estará sendo levantada com resistência,
Uma geração que rompe limites, que rompe as barreiras do medo, das dores, para viver os sonhos e os projetos de Deus para nós. Quantos creem que é desse jeito? Quantos dizem como Isaías no capítulo 6 declarou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quantos declaram isso? Ser enviado transcende o que Ruama está fazendo, é uma forma de envio. Ser enviado é você cumprir a sua missão e chegar no seu destino. Então, em nome de Jesus, ao sair daqui nessa noite, destrua toda a estola sacerdotal que foi levantada. O que quer dizer isso, pastor? Tudo que tem te tirado do chamado do Senhor, que tem bloqueado a tua mente, que tem dito não quando Deus disse sim, que tem dito talvez quando Deus já aprovou, que tem tentado fechar a porta que Deus já abriu, que tem tentado mexer no que Deus já tocou, que tem tentado desfazer o que Deus já fez, que tem tentado arrancar a semente que Deus já plantou. Diga não. Você lembra do seu chamado? Você lembra do que você fazia? Você lembra do que permeia o seu coração, do que você sonha? Virá em uma porção dobrada. Você crê nisso? Por isso que este é o ano 2021 da porção dobrada. Até dezembro Deus vai te incendiar como nunca. E quando você voltar, vai voltar com tudo. Quantos creem que é desse jeito? Digam aleluia. Quantos creem que é desse jeito? Digam glória a Deus. E aplauda lindamente o nome do Senhor. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Oh, vem, Senhor Jesus, vem. Vocês podem cantar.